Olá, amigos! Sou o Tom, Rio Vigia, e fico feliz por estarem aqui. Espero que estejam bem. Hoje é sábado, 20 de junho de 2026, e está um dia lindo aqui à beira do rio, no meio de Connecticut. Um dia perfeito. E quanto à plateia ao vivo, veja isso. Não sei se vocês vão me ouvir bem, pois está ventando aqui fora. Por isso não tenho visto a Misty, a gata, ultimamente. Essa vegetação está alta porque a Misty está por aqui. Acabei de vê-la ali. Não sei se vocês conseguem ver. Lá está ela. É ela. Ela estava se escondendo por aqui. E aí está. E quando Misty saiu do mato alto, ela estava com um pássaro ou um rato na boca. Então ela está fazendo o trabalho dela e você sabe, merecendo ficar aqui. Misty está aqui, então tenho uma plateia ao vivo, o que é bom. Antes de começarmos nossa conversa de hoje, quero ler algumas escrituras. Estou em Promessas de Deus para todas as suas necessidades. É um livrinho que contém escrituras. Estou na página 16. Jesus é o seu perdão. Vamos ler algumas dessas passagens. Vamos para o Salmo 85, versículo 2. Tu perdoaste a iniquidade do teu povo. Cobriste todos os seus pecados. Selá. Amém. Vamos para 2 Coríntios 5, versículo 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Digam amém. Obrigado. Vamos para o Salmo 103, versículo 12. Assim como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afastou de nós as nossas transgressões. 1 de João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Vamos para Hebreus 8, versículo 12. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades e dos seus pecados e das suas maldades, não me lembrarei mais. Servimos a um Deus incrível. Vamos para Isaías 55, versículo 7. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem injusto os seus pensamentos. Que ele volte para o Senhor, e ele terá misericórdia dele, e para o nosso Deus, pois ele perdoará abundantemente. Vamos para Colossenses 3, versículo 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Vamos para Colossenses 2, versículo 13. E a vós, estando mortos em vossas transgressões e na incircisão da vossa carne, ele vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as transgressões. Jeremias 33, versículo 8. Eu os purificarei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim, e perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e com que transgrediram contra mim. Vamos fazer mais dois. Eu amo muito esses dois. Vamos para Isaías 1, versículo 18. Venham agora e vamos refletir juntos, diz o Senhor. Mesmo que seus pecados sejam como escarlate, ficarão brancos como a neve. Mesmo vermelhos como carmesim, se tornarão como lã. E então Isaías 43, 25. Eu mesmo, sou aquele que apaga as tuas transgressões por minha própria causa, e dos teus pecados não me lembrarei. Uma vez que você pertence ao Deus Altíssimo pela sua fé no sangue expiatório de Jesus e na obra consumada dele na cruz, nem mesmo o Deus Altíssimo se lembra dos nossos pecados. Você consegue imaginar isso? Isso é milagroso. Se você não conhece Jesus, por favor, continue assistindo. Isso é de vital importância nesses últimos dias. É de vital importância. Você pode começar uma nova vida hoje. Ele deseja estar com você para sempre e já pagou seu preço com seu sangue. Fique atento, em breve explicarei o Evangelho. Mas agora, quero começar com uma história absurda, uma história sensacionalista, uma história na qual eu absolutamente não acredito. Está viralizando na internet. Não acredito nisso. Por que você compartilhar isso, Tom? Por que dividir uma história tão sensacionalista e absurda com a gente? E eu vou te dizer por quê, porque eu acho que é uma grande indicação de exatamente onde estamos na linha do tempo profética. Acho o tempo muito curto. Acredito que Satanás sabe que o tempo é curto. E é por isso que estamos vendo coisas assim. Mas eu vou começar por aqui.
Quando encontrei isso pela primeira vez, há 2 dias, estava sendo noticiado por alguns veículos de imprensa. Agora está em todo lugar. Mesmo assim, não é destaque na grande mídia. Vou explicar por que é falso. Deixe eu ler e depois conversamos sobre isso. Um autoproclamado vidente afirmou que uma invasão alienígena está a poucos dias de acontecer, com milhares de pessoas correndo o risco de serem abduzidas ao vivo na televisão durante a Copa do Mundo. Vô Baiana, um espiritualista brasileiro com mais de 23 milhões de seguidores nas redes sociais. Bem, eu pesquisei sobre isso. Não vi 23 milhões de seguidores, vi cerca de 24 mil no Instagram. Talvez ela tenha mais seguidores em outra plataforma. Mas só para esclarecer, ela fez uma previsão pública de que OVNIs vão descer no jogo da Copa do Mundo entre Brasil e Escócia no dia 24 de junho com intenções hostis. De acordo com Baiana, ela teve 2 sonhos este mês sobre a partida no Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida. Em cada um deles, a famosa vidente afirmou que várias naves extraterrestres se aproximariam do estádio, incluindo uma nave-mãe gigante, e levariam tanto os atletas superestrelas quanto os fãs presentes na multidão, causando sofrimento humano em massa, segundo ela. Em uma postagem no Instagram traduzida para o inglês, Baiana chorou ao dizer: "Preciso contar que sonhei novamente com alienígenas invadindo o campo de futebol em Miami. Vi claramente os jogadores sendo levados pela primeira nave que chegou. Estava dentro dela", disse. "Quase ouço a trilha sonora de Além da Imaginação tocando. Mas enfim, quando a nave subiu, a nave-mãe chegou, uma nave muito maior, e levou milhares de pessoas do campo de futebol. Eu vi tanto grito, tanto choro, tantas lágrimas, sofrimento", alertou a suposta médium. As alegações de Baiana surgem em meio ao renovado interesse público por OVNIs após a divulgação de arquivos governamentais anteriormente classificados. Agora, mais uma vez, quero dizer que acho que essa história é completamente falsa. E eu não acredito que o que ela disse que vai acontecer em 24 de junho realmente vai acontecer. Eu acho que é completamente falso. Meu ponto aqui é que, após o arrebatamento, esse tipo de história vai ser enorme, e eles vão olhar para ela como se fosse algum tipo de profetisa incrível, incrível. Eles vão dizer, bom, ela errou alguns detalhes, mas no geral, o que ela disse, sabe, é tipo o lance do Nostradamus. As previsões dele poderiam se tornar realidade em 80% das vezes, e as pessoas diriam, cara, isso já é suficiente. Cara, ele era um profeta. 80%. Essa é uma boa porcentagem, mas isso não vem de Deus, porque as profecias de Deus se cumprem 100% das vezes. Ok, sempre entenda isso. Se alguém algum dia disser para você, Deus me falou a data do arrebatamento, e essa data chega e passa, isso não veio de Deus. Deus não é homem para que minta. Deus nunca diria a ninguém uma data do arrebatamento e depois não faria acontecer nesse dia. Nunca. Nem em 1 milhão, bazilhão, trilhão de anos. Enfim, deixe-me te dar um exemplo de como vejo isso nos círculos cristãos. Certo. Havia um homem que, alguns meses antes do presidente Trump levar um tiro na ponta da orelha, fez uma profecia. E a profecia só viralizou depois que a orelha do presidente Trump foi atingida por um tiro. E esse homem disse que o presidente Trump levaria um tiro na orelha e que ele sobreviveria. Isso é incrível, pois o presidente Trump levou um tiro na orelha e sobreviveu. Quando ouvi, pensei, é incrível, vou ouvir essa profecia. Quando ouvi a profecia dele, ele disse: Deus me disse que a bala iria penetrar o tímpano do presidente Trump. E na hora que eu vi isso, eu disse, falsa profecia, porque não penetrou o tímpano do presidente Trump. Então eu descartei essa profecia, marque e evite, porque Deus não é homem para que minta. E Deus não vai dar uma profecia para alguém e dizer, bem, você pode transmitir isso errado para as pessoas, porque você é apenas humano. Não, Deus, se Deus vai dar a alguém uma data exata ou uma profecia exata, ele vai garantir que essa pessoa conte ao povo exatamente a profecia do jeito que foi dita a ela por Deus. Eles não iriam errar. Ok, por favor, entenda isso. De qualquer forma, isso não impediu as pessoas. Elas continuam seguindo esse cara até hoje, não importa o que ele diga, porque o presidente Trump levou um tiro na orelha e sobreviveu. Eles não veem isso como profecia. Podem dizer que ele não acertou tudo, assim como falo do médium brasileiro. Não acertou todos os detalhes, mas foi tão próximo que deve ter vindo de Deus. Deus não é homem para que minta. Números 23, 13, 23, 2.13. 23, 2.19 eu acredito.
Se Deus tivesse falado com esse homem, teria dito: só a ponta da orelha dele seria atingida por uma bala e ele sobreviveria. Então eu só acho que é muito importante entender isso porque estamos vivendo nos últimos dias onde o engano é enorme. E, de novo, ninguém se importou com a profecia desse homem sobre o presidente Trump até o presidente Trump ser baleado. Assim como essa profecia parece piada, mas digo, após o arrebatamento, muitos vão lembrar disso e dizer que talvez ela não tenha acertado tudo, mas era uma profetisa e foram alienígenas que levaram essas pessoas. Tudo isso faz parte do engano de Satanás nesses últimos dias. Satanás sabe que o tempo é curto. Ele sabe que o tempo é curto e está usando peças assim. Acredito que as pessoas vão juntar as peças. Eles depois do arrebatamento, e isso vai fazer parte daquela mentira incrível em que eles vão acreditar. Porque eu realmente acredito que quando formos arrebatados, eles vão colocar a culpa nessas naves-mãe. A nave-mãe os levou e está examinando eles. Sempre falo isso, não sei porquê. Mas eu realmente acredito que esse tipo de coisa vai explodir, e eu acho que isso está nos mostrando o quão perto estamos do arrebatamento da igreja, à medida que vemos a agenda alienígena e vemos médiuns como esse proclamando que essas coisas vão acontecer. E vemos a IA crescendo e se fala de robôs em todo lugar. É isso, estamos vivendo os últimos dias. Satanás sabe que o tempo é curto. E Satanás está se preparando para o desaparecimento em massa de pessoas e o que eles vão dizer que aconteceu com elas. Mas mais importante ainda, eu acho que Deus está se preparando para enviar seu Filho unigênito para nos levar para casa. E estamos vivendo nos últimos dias. Eu não acho que falta acontecer mais nada. Acredito que estamos prontos para o arrebatamento da igreja. Não marco data, pois não sei quando será, mas sei que está próximo. Nos reunimos aqui diariamente enquanto esse dia se aproxima. E cada vez mais pessoas estão vendo esse dia se aproximar. É algo maravilhoso. Cada vez mais pessoas dizendo, sabe, eu não via isso antes, mas agora estou vendo. Sabe, estamos chegando perto. Este mundo está louco. Certo, vamos falar um pouco sobre as notícias. Nada disso vai te surpreender. É tudo, sabe, esperado. Lembre-se, se você tropeçar, de quem é a culpa? É culpa de Israel. Já cortou o cabelo e ficou ruim? Israel. Você perdeu o cachorro e a caminhonete. Isso não é country. A culpa é de Israel. Lembre-se, todos os problemas e desgraças do mundo são sempre culpa de Israel. Por quê? Porque estamos nos últimos dias e todo mundo vai virar as costas para Israel. Por isso, temos que culpar o povo judeu em Israel por tudo. Tudo, sabe? É só o cumprimento da profecia. Estamos vivendo isso agora. Começarei aqui no jornal Times of Israel. Israel e Hezbollah concordaram com um cessar-fogo ontem à tarde. Um oficial dos Estados Unidos disse isso após outro confronto no sul do Líbano, que resultou em 4 soldados israelenses e dezenas de vítimas libanesas. A trégua renovada parecia tão frágil quanto antes, já que Israel não retirou a grande zona de segurança que estabeleceu no sul do Líbano. Uma zona que o Hezbollah tem usado para justificar ataques contínuos às tropas estacionadas lá, assim como às cidades israelenses na fronteira norte, do outro lado da fronteira. O último acordo foi mediado pelos Estados Unidos e Catar em conversas com Israel e Irã, segundo um alto funcionário americano em comunicado. Enquanto fontes do Hezbollah confirmaram a trégua, Israel evitou fazê-lo publicamente até a noite de sexta-feira, quando seu embaixador nos Estados Unidos declarou que Jerusalém continua firmemente comprometida com um cessar-fogo imediato. Certo? Então, ontem ocorreu o cessar-fogo. Não houve mais disparos. Isso é das FDI, as Forças de Defesa de Israel. Durante a noite, ou seja, na noite passada após o cessar-fogo, dezenas de ataques do Hezbollah e repetidas violações do cessar-fogo. Em vários incidentes ao longo da noite, chegando até a manhã de sábado, a organização terrorista Hezbollah lançou mais de 50 projéteis contra soldados das FDI. Esses ataques são violações constantes do cessar-fogo pelo grupo terrorista Hezbollah. As FDI não tolerarão ataques contra civis israelenses ou soldados das FDI e responderão com determinação a qualquer ato de agressão dirigido contra eles. Para eliminar ameaças e em resposta às flagrantes violações do Hezbollah durante toda a noite, as FDI atacaram dezenas de alvos de infraestrutura terrorista do Hezbollah e terroristas no sul do Líbano.
Entre os alvos atingidos estavam posições de lançamento de foguetes, depósitos de armas e centros de comando do Hezbollah. Pronto. Havia um cessar-fogo. Israel aceitou ontem à noite, mas 50 projéteis foram disparados do sul do Líbano contra tropas das FDI. Israel responde. É assim que alguém como BRICS News faz. Essa é a manchete deles esta manhã. Israel ataca o Líbano, matando pelo menos 5 pessoas, apesar do cessar-fogo relatado. Nenhuma menção aos 50 projéteis do Hezbollah. É sempre Israel ataca. E quer saber? Veja a mídia tradicional. E você pode se tornar anti-Israel e antissemita rapidamente, pois esse é o clima atual. É a pauta da vez. De acordo com a profecia bíblica, tudo está se encaixando perfeitamente. Israel afirmou que o Hezbollah lançou mais de 50 foguetes contra tropas israelenses no sul do Líbano durante a noite. Israel realizou dezenas de ataques ao Hezbollah hoje, levando ao cancelamento do cessar-fogo. Isso significa que terminou. Acabou por enquanto, mas agora, enquanto eu gravo isso, porque isso foi antes de eu começar a gravar, a Suíça diz que as negociações entre os Estados Unidos e o Irã continuam em andamento. Eles estão negociando agora sobre esse memorando de entendimento, esse cessar-fogo. Vamos assinar isso para que possamos falar sobre paz. Nós podemos negociar. Amir Tsarfati disse isso, e eu acho que isso é importante porque concordo com ele 100% sobre isso. Ele disse, a profecia bíblica não se preocupa com assuntos internacionais, exceto quando eles se relacionam com Israel, seu povo e sua terra. As nações só têm importância profética pelo papel que cumprem no plano de Deus para Israel, algo que muitos não compreendem. Mas é por isso que tudo o que as nações dizem ou fazem em relação ao povo ou à terra de Israel, no final, receberá a resposta de Deus. Se você ama o seu país, ore para que ele nunca se volte contra Israel. Caso contrário, ele não estará apenas se opondo a Israel, mas ao Deus de Israel. Por isso estou tão preocupado com os Estados Unidos da América. Eu consigo entender a retórica anti-Israel vinda da esquerda política, mas quando ela vem das mais altas esferas do movimento conservador, isso revela o quanto a hora está avançada e o quão grave ela se tornou. Sim, Israel ficará sozinha e sim, nenhuma nação virá em seu auxílio durante a guerra de Ezequiel. É uma coisa estudar essas verdades nas páginas das Escrituras, é outra coisa testemunhá-las se cumprindo diante dos nossos próprios olhos. Levantarei meus olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Esse é o Salmo 121, versículos 1 e 2. E Amir disse, Israel pode ficar sozinha entre as nações, mas ela nunca está sozinha. O guardião de Israel não dorme nem cochila, e o Criador do céu e da terra permanece fiel à sua aliança e ao seu povo para sempre. Amém. Amém. Isso é pura verdade. Isso é verdade. Gosto desta do nosso irmão Marty Breeden, que está se recuperando. Oramos por ele devido a problemas no coração. Ainda há caminho pela frente, mas ele está melhorando. Ele enviou isto. Alguns cristãos que se dizem seguidores deveriam lembrar que Jesus, o Salvador chamado de Senhor, é judeu. Muitos parecem esquecer disso hoje em dia. Isso é verdade. Se isso ofende alguém, ainda assim é verdade. Jesus é judeu da raiz de Davi. Sempre lembre-se da Bíblia, da Santa Bíblia, da versão King James, de todas as versões. É um livro judaico. Toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é sobre Israel, o povo judeu e redenção. E é lindo. Você deveria ler. É incrível. Acho que a maioria de vocês lê. Aqui está outro de Israel hoje. Israel venceu nos céus, mas pode ter perdido na mesa de negociações. Os pilotos cumpriram. Os serviços de inteligência cumpriram. Os soldados cumpriram. Generais do Irã, bases de mísseis, cientistas e infraestrutura nuclear foram duramente atingidos. E ainda assim, a dura realidade é esta. Guerras não são decididas apenas por vitórias militares. Elas muitas vezes são decididas pelo mapa político desenhado depois. É aí que Israel pode estar levando um grande golpe agora? Washington parece estar caminhando para uma nova ordem no Oriente Médio. Irã integrado, Catar em destaque, Israel contido, Jerusalém fora, Doha dentro.
Para Israel, a lição é dolorosa, mas antiga. Nenhuma aliança, por mais poderosa que seja, pode se tornar a base de sua segurança nacional. E então ele cita Isaías 31, o primeiro versículo. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, mas não olham para o Santo de Israel. Amém. Os Estados Unidos não podem ser o salvador de Israel. O Deus Altíssimo providenciou um salvador para eles, e um dia todo o remanescente no final da tribulação será salvo. Sabe, um dia, Deus tem um plano incrível para Israel, e é sobre isso que trata toda a tribulação de 7 anos para a qual estamos caminhando rapidamente. É disso que se trata tudo isso. Certo, o que mais? Isso estava no Rapture Ready. O portão do terremoto que impede um desastre em San Andreas está sob o maior estresse em 1000 anos. Sim, eles estão falando sobre o grande terremoto que talvez atinja o sul da Califórnia em breve. Vamos ver. Mas diz que o estresse se acumulou por mais de um século ao longo dos sistemas de falhas de San Andreas e San Jacinto ao sul. Ambas formam a fronteira entre as placas tectônicas do Pacífico e da América do Norte, que deslizaram uma pela outra alguns centímetros a cada ano, enquanto outras zonas estão travadas. Assim, alguns segmentos acumularam tensão como uma mola enrolada sem saída. Por isso muitos já preveem isso. Os grandes estão chegando lá. Eu ouço isso desde criança. Sabe, os grandes estão vindo para a Califórnia. Estamos vivendo os últimos dias. Então, ore para que isso não aconteça. Terremotos. Nas últimas 24 horas, 55 acima de 4.0 e 19 acima de 5.0. Certo. Quem quer ir ao mundo dos palhaços comigo? Vocês querem vir? Supermercados estão usando carrinhos de compras com IA, cheios de câmeras para rastrear sua localização exata e te bombardear com anúncios. Ótimo! Agora sabemos que até o supermercado não está seguro. Com a expansão dos carrinhos inteligentes com IA em supermercados nos Estados Unidos, a Instacart os chama de Caper Carts. Os carrinhos de supermercado contam com sensores de câmera, balanças digitais, tela sensível ao toque e rastreamento de localização para tornar as compras mais informadas e recompensadoras. Basicamente, os carrinhos acompanham em tempo real o que os clientes estão gastando, bombardeando-os com anúncios e cupons eletrônicos através da tela do próprio carrinho, dependendo dos produtos próximos a eles na loja. O carrinho sabe sua localização na loja e sugere: compre essas uvas, compre isso, compre aquilo. Recursos como o aviso, já pegou tudo o que precisa, já estão aparecendo em tempo real. E eles estão mostrando como avisos em tempo real, baseados na localização, podem influenciar o comportamento de compra dos clientes, aumentando em quase um ponto percentual o tamanho médio das compras, um forte sinal inicial do que está por vir. E isso está chegando a uma loja perto de você nesse mundo maluco. Sabe, eu fico pensando, sabe, ótimo, ótimo. Agora meu carrinho de compras parece me observar comprando alface, como se sugerisse o que levar. Fico pensando, me deixa em paz. A gente não tem voz nessa porcaria chamada IA. Nossa voz não importa, só empurram coisas pra gente. É um mundo de palhaços. Enfim, vamos ler alguns comentários do dia, beleza? Se eu conseguir encontrar, esses não são os comentários de hoje. Aqui está. Não, também não é isso. Tom. Tudo bem. Que a profecia se cumprindo diante dos nossos olhos não nos distraia. Ela deve nos despertar da complacência e nos lembrar que o tempo está se esgotando. Satanás trabalha sem cessar para preparar o mundo para o engano. Como cristãos, vamos continuar vigiando, orando e nos preparando para o verdadeiro evento prometido nas Escrituras, o glorioso retorno de Jesus Cristo nas nuvens. Amém, irmã? Lindo. Amém. Ronald, qualquer um que ainda acredita que o Irã quer paz com os Estados Unidos e Israel está vivendo uma ilusão e não conhece a verdade. Amém. Obrigado, irmão. Garrett, feliz aniversário. Tom. Ontem foi meu aniversário e milhares de pessoas me felicitaram. Agradeço muito por todos os votos. Ontem comi donuts e estavam incríveis. Não tirei foto porque não é meu estilo tirar foto da comida, mas estavam incríveis. Donuts do Neil, parece um comercial. Donuts do Neil.
Eles têm 2 ou 3 locais em Connecticut e são incríveis. Procure pelas fotos. Então Garrett disse: estive pensando sobre sua sugestão no início desta semana de encontrar um nome diferente para o memorando de entendimento. Bem, decidi chamar isso de declaração de bobagem. Gosto disso. Só precisamos lembrar que Deus está no controle e logo iremos para casa. Maranata. Amém, irmão. Obrigado, Garrett. Dorminhoco. Conversei com meu filho hoje cedo. Temos um acordo. Não temos acordo. Temos gás. Não temos gás. Somos aliados. Não somos aliados. Eu disse a eles que me parece que não há nada além de confusão agora, e nós dois sabemos quem é o autor da confusão: Satanás. Estamos mantendo nossos olhos em Jesus. Amém. Dorminhoco. Obrigado. Lindo. 170. Becuda. Quando os políticos vão aprender que não se pode fazer acordos com regimes terroristas. O acordo com o Irã é tão falso que até um homem das cavernas percebe. O mundo está em decadência enquanto aguardamos o Senhor nos levar para casa. Continue orando e olhando para cima, pois ele virá em breve. Amém. Obrigado. Não me preocupo com o mundo. Sabe, eu me preocupo com as pessoas que não conhecem Jesus. Eu realmente me preocupo, porque não quero que você fique para trás e, de qualquer forma, ninguém tem a promessa do próximo suspiro aqui hoje. E eu me preocupo com as pessoas, na verdade não quero dizer que me preocupo, mas sim que me importo com as pessoas que não conhecem o Senhor. Então vou compartilhar com você as boas novas, o Evangelho. E eu vou esperar que alguém aí fora tenha ouvidos para ouvir e olhos para ver. Mas, há 2000 anos, Jesus deixou um trono no céu e fez uma aparição na terra. Ele nasceu de uma virgem, concebido pelo Espírito Santo. E Jesus veio aqui por um motivo, porque precisamos de um resgate. Todos nós precisamos. Todos que já viveram aqui, exceto Jesus, precisam de resgate, pois somos pecadores. Nós ficamos aquém da glória de Deus. Nós erramos o alvo. Precisamos de um pagamento pelos nossos pecados. E Jesus foi à cruz e disse: está consumado. Sabe por que ele falou isso? Porque ele tinha acabado de pagar o preço com seu sangue precioso por cada pecado que já foi cometido por qualquer pessoa. Sabe, Jesus é o Deus homem, totalmente Deus, totalmente homem. Ele veio aqui para nos salvar do pecado. E quando você entende isso, esse preço de sangue que ele derramou, quando você percebe que sua fé nesse sangue pode pegar todo o seu problema com o pecado, pecados passados, presentes e futuros, e apagá-los num instante. Simplesmente eles se foram. Você é purificado e fica branco como a neve quando tem fé no sangue. Então, quando você diz para Jesus: Jesus, eu admito que sou um pecador. Reconheço que penso e faço coisas erradas das quais me envergonho. Sou pecador. Agora percebo que você fez um pagamento com sangue. Tenho fé que seu sangue vai me purificar, me tornando branco como a neve e afastando meu pecado, assim como o leste está longe do oeste. E Jesus, eu creio na sua obra consumada na cruz, que você foi pregado na cruz e derramou aquele sangue. Você morreu, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Eu preciso de um Salvador. Agora entendo, Jesus, que você é o Salvador do mundo. Por isso, coloco minha fé e confiança em você, no seu sangue e na obra na cruz. No momento em que você crê, você é salvo. Deus dará o Espírito Santo a você, preparando-o para o arrebatamento. Ele não vai deixar você escapar da palma da mão dele. Você está selado até o dia da redenção. É um milagre incrível que Deus, o Deus Altíssimo, tenha enviado seu Filho unigênito para pagar pelos nossos pecados com seu sangue. Então todos os nossos pecados foram colocados sobre Jesus quando ele estava naquela cruz, e em troca ele levou os nossos pecados. E naquele momento de fé ele os lava, e em troca ele nos dá a sua justiça diante de Deus, a sua justiça. É tão incrível. Não entendo como alguém ouviria isso e diria que não quer. Eu consigo imaginar alguns deles dizendo algo como: eu simplesmente não acredito nisso. Eu não consigo, sabe? Eu não sei como acreditar nisso. Vou te dizer algo. Aceite meu desafio, beleza? Pegue uma Bíblia e abra no livro de João e apenas faça essa oração antes de começar a ler. Jesus, eu nem acredito em você, mas se você for real, revele-se para mim. Qualquer um deveria querer saber, pelo menos se ele é real. Ele disse: se você buscar, você vai encontrar. Mas aceite esse desafio e depois leia o livro de João. Na pior das hipóteses, você só perde meia hora.
Mas sabe de uma coisa? Talvez, Jesus, este seja o dia sobre o qual você falará por toda a eternidade. Eu me lembro do dia em que finalmente acreditei no Filho unigênito de Deus e recebi uma nova vida. Hoje é um dia de salvação. Você não quer ouvir Jesus dizer no dia do julgamento: afaste-se de mim, nunca te conheci. Você é levado para um lugar que não foi feito para você. O inferno foi criado para Satanás e seus anjos. Se você ouvir essa notícia incrível e pensar que não a quer, ficará eternamente separado de Deus. Não desejo isso para ninguém. Por isso falo desse belo evangelho, essa boa notícia, todos os dias. No meu tempo de oração hoje cedo, recebi isso para você. Orei por cada pessoa que assistisse ao vídeo, então, querendo ou não, eu já orei por você. Se não formos arrebatados hoje, que considero um ótimo dia para isso, nos vemos amanhã, se Deus quiser. Amo vocês.